Olá, sou Paola Canela, facilitadora de movimentos de expansão da consciência. E começa agora mais um episódio de Donas na Roda, online, conectando mulheres pelo planeta. Nesse momento começa um papo com Natália, terapeuta integrativa que atua há mais de 10 anos na área de saúde e terapias biofísicas. Uma mulher que largou a carreira militar, a vida acadêmica para se jogar no seu propósito. Oi, Nath. Natália Olá, Cutinello. Falei certo? Cutinelo, certíssimo. Bem-vinda à nossa, Cutinelo, bem-vinda à nossa roda. Esse Cutinello é de onde? Itália, Ah, italiano. chiquérrima. E hoje mesmo, engraçado, eu estava pesquisando a origem dele, o que quer dizer, né? Aí é alguma coisa relacionada a cucinare, que é cozinhar, pequena cozinha. E tem tudo a ver com a minha família, parte de mãe, né? Cozinha, que é uma beleza, todo mundo gosta muito. Aí eu falei, nossa, tem tudo a ver. Será que é uma das minhas missões Que também, você alguma coisa na cozinha? e que você já faz, né? Você traz tanta nutrição para a vida das pessoas, não deixa de ser. Cutinelo pode ser nutrição, se a gente for pensar Verdade. no mais amplo. Primeira pergunta que eu quero fazer para você: como é que foi largar carreira militar para seguir seu propósito? E qual é o seu propósito para quem está te ouvindo pela primeira vez? Pois é, todo mundo me chamava de maluca, né? Quando eu decidi fazer isso. Na verdade, assim, Paola, eu sempre fui uma pessoa muito reflexiva, muito crítica, desde pequena. Eu me lembro de uma vez que a minha mãe me chamava, sempre interrompia as minhas brincadeiras para botar roupa na corda, para secar a louça. E aí, teve um dia que eu cheguei para ela e falei: por que que você não chama meu irmão? Meu irmão ficava lá no quarto brincando. Ah, não, porque o seu irmão vai na rua para mim. Eu falei, mas por que ele não pode fazer serviços domésticos? E sempre a mulher. Minha mãe ficou assim, de onde você tirou isso, menina? Então, assim, eu sempre tive essa reflexão, né? Por que lugar que eu estou? Por que que eu estou aqui? O que está acontecendo? Eu sempre fui muito atenta a essas coisas. E quando eu ingressei na carreira militar, foi pela enfermagem, né, que fiz a área da saúde, e foi uma forma que eu pensei de valorizar a profissão, financeiramente falando mesmo, né, estrutura de trabalho. Só que tu chega lá, não é nada disso, né? Um castelo de areia que desmorona totalmente. E eu vi que não se alinhava com uma forma de ser. Eu chegava lá, eu já falava com os antigos, os superiores a mim, né? Como se fossem meus amigos, sabe? E eles ficavam assim, nossa, que garota abusada. Um exemplo. E fora assim a escala, o jeito de tratar, nunca me alinhei. Eu falei, aí eu sempre falava, eu não quero isso pra mim pra sempre. Não quero, não quero. Até então eu não sabia nem o que que eu ia querer futuramente, né? E aí a vida, eu tentei sair da área da saúde, eu fui fazer letras, me formei em letras, fiz mestrado, mas a vida o universo me jogou para continuar na área da saúde, tratar das pessoas e tudo mais. E como foi isso? Eu sempre gostei de cuidar da minha saúde, né? E aí sempre gostei de estudar, de pesquisar. Então eu comecei a seguir Laí Ribeiro, esses grandes profissionais integrativos, né, que sai da caixinha, sai da matrix dessa medicina tradicional. Isso já é um atrativo para mim de natureza. E aí eu fui seguindo ele, seguindo, até que eu fiquei muito doente, né, no passado, tive uma queda de cabelo muito grande, muito forte. E aí fui e prometi para mim mesma que ia descobrir a causa disso. Que todo mundo, todo profissional falava que era hereditário e pronto, para eu me contentar. E eu nunca me contentei com essa resposta, então fui em busca, fui atrás. E aí, quando eu descobri o mundo integrativo, o que que é realmente cuidar da saúde como um todo, eu falei, gente, eu preciso sair desse universo de saúde tradicional que a gente conhece, eu preciso sair desse. Aí você começa a estudar a terapia integrativa e holística também. Então você começa a ver de fora as relações humanas, né? A relação social, como um trata o outro, como a gente se trata, né? Essa própria questão de hierarquia. E aquilo foi me incomodando cada vez mais, a escala escravizada.
E, ao mesmo tempo, eu comecei a atender, né? E ajudar mais pessoas. E aquilo foi me dando um chamado cada vez maior de ir para esse lado. Não foi fácil tomar essa decisão, porque a gente fica muito imbuído no julgamento. O que que as pessoas vão achar, né? E outra coisa, a gente se apega também àquela questão financeira fixa de todo mês, né? Que isso também conta. E se apega também muito ao ego. Ah, poxa, eu estudei tanto para ser sargento da aeronáutica. Poxa, um monte de gente quer. Como é que eu vou largar assim 13 anos, sabe? A carreira militar. E aquilo fica te puxando ao mesmo tempo que você não quer. Até que eu encontrei, é o Bruno Gimenez, o nome dele, o pessoal da Luz da Serra. Ele foi assim, eu diria que a grande chave que abriu portas para eu simplesmente ter coragem para ir para a vida, dessa vida integrativa e viver do meu propósito, né? Porque ali eu comecei a estudar as questões de prosperidade, de mentalidade, de crenças limitantes que a gente tem, né? E ele que encorajava, gente, vai ser, não olha para trás, entendeu? E aí eu tomei essa coragem, já estava insatisfeita e fui. Teve um. E provavelmente seu cabelo parou de cair, né? Nesse processo. Parou. Até eu sair, eu sofri muito assédio moral lá dentro, né? Pra sair. E eu lembro que eu fiquei muito depressiva, foi muito ruim essa saída, essa transição, né? E ao mesmo tempo, tinha uma coisa assim que me travava muito lá dentro, que era a minha mãe. Minha mãe tinha se separado do meu pai e ela vivia comigo na Vila da Aeronáutica, que a gente tinha direito. Ela veio morar comigo. Então, se eu saísse da aeronáutica, ela teria que procurar outro lugar e se sustentar no aluguel, e tudo mais. Isso também me pesou muito para eu tomar a decisão. E aí entrou, né, a tua área de constelação, esses estudos e tudo mais, de você ter o seu papel, como filha e não como mãe da mãe, né? Eu tive que me trabalhar muito, muito mesmo para poder largar. Foi com muito pesar, mas a gente tem que entender que a mãe sempre quer o nosso bem, né, Paula? Então, eu tenho certeza. Exatamente, né? A melhor herança que uma mãe pode deixar para uma filha é ser feliz. E o que é É, o que a mãe quer ver na filha, né? Só isso. E às só vezes a isso. gente fica preso por querer a aprovação da mãe, por querer ser a filha perfeita, por querer ser amada por essa mãe, a gente faz coisas que nos prejudicam, né? E Uhum, ainda põe na conta da exatamente. mãe. Ainda põe na conta. Ah, minha mãe nunca me pediu nada. Não, minha filha fica, pelo amor de Deus, isso era coisa da minha cabeça, né? Tanto que assim, foi eu. E a gente tem essa soberba, né? A Dione fala muito da soberba, de achar, meu Deus, mas o que que vai ser da minha mãe se eu sair? Cara, ela se virou. Quando eu falei pra ela que eu ia sair, eu ainda tinha uns 2 meses pra ficar. Ela, em uma semana, ela arrumou um apartamento. Rápido, assim. Arrumou um apartamento, já foi, já viu a mudança. Então, assim, ela não queria ser um embate ali, um obstáculo para mim, né? Ela se adiantou e tudo fluiu. Depois disso, tudo fluiu. E aí, quando eu saí, eu senti assim, um alívio, sabe? Como se tivesse tirado um peso das costas. E porque toda vez eu ficava tensa se eu ia receber mensagem de superior, ó, você foi acionado hoje, entendeu? Aquelas coisas que eles ficam em cima de você, é muito ruim, muito, isso não é saudável. Pra mim não foi, né? Pode ser que outras pessoas gostem, mas eu não gostei. E foi a melhor coisa que eu fiz. Pro novo entrar, o velho tem que sair. Não tem jeito. Então, se quer fazer transição de carreira, quer que algo novo, um projeto novo floresça, a gente tem que fazer uma reflexão da nossa vida de como está e ver o que que não está mais cabendo ali, entendeu? Para poder você, por exemplo, eu tive tempo de estudar mais, de estruturar o meu negócio, de estruturar meus atendimentos, né? Porque eu não precisava mais trabalhar ali, como eu estava antes. E uma coisa que acontece, né? Quando a gente tem a coragem de seguir o nosso caminho, como as portas se abrem, como a sincronicidade acontece, né? Exatamente. Foi Flui. assim que eu saí de lá, fui chamada para trabalhar como uma médica integrativa, trabalhava com ozonoterapia,
com essas terapias alemãs, né? E foi ali também que tudo começou, eu tive muita experiência com ela. Então, uma coisa vai puxando outra. Através dela, eu conheci o fulano, que fiz um curso com o Beltrano, e assim vai. Hoje você tem a sua empresa, você tem a sua forma de trabalho. Fala um pouco como é o seu trabalho hoje. O meu trabalho hoje está totalmente online, né? À distância. Você chegou aí lá no consultório, em Copacabana, né? É, eu atendia presencial. E a outra coisa que a gente, né, fica querendo controlar. Eu engravidei e falei, meu Deus, como é que vai ser? Esses meses todos afastada. Eu falei, cara, confia e tudo mais. No meu tempo a gente vai voltar, vai fazer um trabalho, vai aos pouquinhos e tal. Tanto que até hoje, né, eu não voltei presencial. O que que aconteceu? Eu acabei, como é que se diz? Melhorando o atendimento, desenvolvendo mais o atendimento online, né? Por quê? Porque quando você se conecta com a pessoa, eu trabalho com biorressonância, eu faço os testes de compatibilidade de alimentos, se a pessoa tem parasita, se não tem, qual é a causa raiz do sintoma da pessoa, faço todo um mapeamento da saúde dela, se é o ambiente que está prejudicando ela, se não é. Enfim, eu vejo a saúde como um todo, por isso que é integrativo o nome, e eu consigo fazer isso perfeitamente à distância. E assim, Paola, eu hoje trabalho debaixo da árvore, né? Porque eu escolhi morar num sítio, no meio do verde, e eu pego a minha mesinha, o meu pêndulo, vou para debaixo da árvore, abro o campo ali, e coisas vêm assim, que não vinha no consultório. Porque no consultório, além de ser centro urbano, você tem a psique do próprio paciente, que às vezes rola uma dúvida ali, quer, né, tirar, fazer uma pergunta, aquilo já te interrompe, já te atrapalha bastante. E aí eu consegui desenvolver mais esse método e essa intuição. É incrível a intuição que, quem sabe, as perguntas vêm para você testar. E deu muito certo. E aí eu pensei assim, tem muito profissional por aí querendo também ter essa liberdade geográfica e que trabalha com biorressonância e fica preso ao consultório, com máquinas e tudo mais. Aí eu pensei em elaborar uma mentoria para profissionais de saúde que queiram essa liberdade geográfica, que queiram aprender a mapear as causas e fazer tudo à distância de forma simples, sem depender de máquina nenhuma, entendeu? Assim, existe um preconceito, né, com essa coisa, preconceito de dificuldade mesmo, com essa coisa de fazer online. Eu, por exemplo, eu tive um pouco, né, eu venho de uma formação de jornalismo, então quando eu pensei em fazer um podcast, eu criei uma estrutura enorme, né, com equipe, com câmera, assim, Aham. essa segunda temporada eu queria pegar um monte de pessoas que estão longe de mim, você é uma delas, e o quanto não me abrir para o novo de estar online estava me restringindo, me limitando a chegar a pessoas que eu queria. Que eu acho importante mais pessoas conhecerem o trabalho, conhecerem, enfim, a vida pessoal, conhecerem a pessoa, esses universos potentes que estão por aí e que não entram, né, nesse ciclo de perto de mim fisicamente. E como eu estou me libertando com essa segunda temporada, né, de soltar um pouco esse preconceito de fazer online, de sair da caixinha tradicional. E energia é energia, né, Nath? É. Tem essa de espaço físico, né? É tempo e espaço e tá tudo no campo. Você entra no campo e tá tudo certo. E a coisa flui e acontece. E no seu caso, você estando em conexão absoluta com a natureza, só facilita, né? Ensino isso no curso de formação dos profissionais, como se proteger, como proteger o ambiente, como fechar o campo do paciente. Mas aqui na natureza, metade do caminho já está feito, né? Você já está debaixo da árvore, aterrando ali, sabe? A energia já se dissipa, já se transforma. Então é maravilhoso. E realmente, eu também tinha esse preconceito à distância. Ai, mas à distância tem gente que não fecha comigo, porque à distância está tudo bem, né? Eu acho que eu estou muito tranquila quanto a isso. Mas hoje, né, Paola, a gente não tem muito como fugir dessa realidade, porque tá todo mundo online. E a tendência é só piorar, né? Assim, de uma certa forma, é tentar achar um caminho positivo dentro dessa realidade, né? Se a gente tem acesso a essa tecnologia.
Vamos usar da melhor forma, né? Não, assim, tomando, que é um assunto que a gente vai falar, porque você é expert nisso, tomando os devidos cuidados com tudo que vem junto com a tecnologia, né? Com radiação, com metais pesados, com toda essa história que realmente não é muito saudável, né, para o nosso campo, mas Uhum. usando e vivendo dentro da era que a gente está, né? Não dá para ir lá se enfiar dentro da caverna e tentar atingir as pessoas que estão nos grandes centros, né? É trazer o nosso saber para meditar no meio da Praça 15. É mais ou menos isso, né? Exatamente, esse é o desafio, né? E fala um pouquinho então sobre essas influências que a gente tem com todas essas antenas, com celulares, com toda essa situação que a gente vive hoje, essa turbulência aí de frequências. A turbulência, a palavra é essa, né? Nós somos seres de frequência, de energia. Então, todo tipo de frequência que tem no ambiente vai entrar no nosso campo de frequência, na nossa frequência, e de certa forma a gente vai reagir a isso. Isso explica, por exemplo, quando a gente recebe alguém, sabe aquela visita que entra, ai, não me senti bem, aquela pessoa não bateu, né? É frequência. Então, tudo que permeia a gente vai ter impacto tanto na saúde quanto nos pensamentos, em tudo. E as ondas eletromagnéticas artificiais de celular, Bluetooth, computador, não fica de fora disso, né? Porque são ondas também. Só que o que que acontece? As pessoas não têm aquela percepção. Por exemplo, como eu, Natália, estou vendo e falando com Paola aqui nesse momento, né? Como vocês que vão assistir essa entrevista no YouTube, como vocês vão acessar essa imagem, onde fica essa imagem, né? A gente não para pensar nas coisas. Mas eu sempre falo isso também para os meus alunos. A tecnologia, ela não foi criada do zero. A tecnologia que a gente tem hoje, ela veio totalmente imitada das coisas que existem, do ser humano, dos seres vivos, né? O ser humano, ele observou como funciona, estudou como funciona e está reproduzindo isso em inteligência artificial, em tecnologia. Então, por que que eu estou falando isso? Porque a frequência que a gente tem aqui, que a gente se conecta, é a mesma frequência que, por exemplo, quando eu vou abrir o campo da Paola daqui a pouco para fazer os testes dela de alimentos, longe dela. Por que que eu consigo acessar o campo da Paola, né? Porque eu tive essa intenção, eu tenho um canal de conexão para ir nas informações da Paola, porque todos nós temos uma nuvem de informação, existe um campo informacional no universo que a gente tem essa capacidade de acessar. Assim como o celular tem a antena que tem a capacidade de acessar as informações, a nuvem e tudo mais, né? Nós somos antenas, o celular também. Só que as ondas eletromagnéticas artificiais, nós somos naturais. Os aparelhos são artificiais, né? Eles operam numa frequência diferente da do nosso organismo. São frequências mais, vamos dizer assim, mais elétricas, mais velozes, né? São mais ativas do que a nossa é mais tranquila. Só que é tanta radiação, é um monte de celular do seu lado, é um monte de Wi-Fi, é um monte de torre de celular se conectando, é um monte de satélite ao redor da Terra, é muita radiação. O problema não é o celular em si ou a onda eletromagnética artificial em si. O problema é o que a gente chama de poluição eletromagnética. O que que é uma poluição, né? É tudo que é um excesso. Poluição sonora, poluição do ar, tudo que é um excesso que te intoxica ali. Então, a gente vive hoje uma poluição eletromagnética, que é um excesso dessas radiações, que quando elas estão dentro do nosso campo, em contato com o nosso campo normal, o nosso campo fica fragilizado, a gente cria radicais livres, a gente perde saúde, né? A gente perde principalmente saúde cerebral, porque o nosso cérebro opera numa frequência X, né? E o celular opera numa frequência muito mais hiperativa do que o nosso cérebro, principalmente na hora de dormir, por exemplo, quem dorme com o celular do lado.
E aí o que que acontece? Aquela radiação fica ali, ó, te cutucando o tempo todo. Ó, eu tô aqui, tô aqui, tô aqui. Teu cérebro não descansa. O teu corpo não descansa mais. Ele fica o tempo todo recebendo aquelas radiações ali. Então a gente entra num estresse crônico e eu diria que assim, eu acho que quase 80% de todas as enfermidades hoje é piorada com a radiação. Então a gente tem uma porcentagem aí que fica por conta da água que a gente bebe que tá ruim, da alimentação ruim, intoxicada, dos metais tóxicos, né? Dos parasitas, tem um monte de coisa que leva a gente para o brejo. Mas tudo isso aliado com a radiação fica pior ainda, né? Tem até um estudo que diz que os fungos, por exemplo, que a gente tem, né, no corpo, eles se proliferam 600 vezes mais diante dessas radiações. Então tá todo mundo cheio de cândida, cheio de fungo que não passa porque a radiação vem e piora. E isso é uma coisa que ninguém pensa, ninguém fala, né? Muito pouca gente fala, principalmente aqui no Brasil. Existem, inclusive, os eletrossensíveis, que a gente chama, que são pessoas. Todo ser vivo é afetado por essas ondas. Só que existem aquelas pessoas que são extremamente afetadas, elas passam muito mal só de pegar um celular. Então, observa se você sente uma dor de cabeça quando está perto de um roteador do Wi-Fi. Ou então um formigamento quando está mexendo no celular, um cansaço extremo quando está perto dessas fontes. Você pode ser um eletrossensível e não sabe, né? E aí tem países já que consideram isso até como doença. Aqui no Brasil, a gente não sabe nem o que que é ainda a radiação eletromagnética. Exato. Mas assim, com esse quadro tão alarmante, né? Como é que a gente convive? O que que a gente pode fazer para melhorar isso? Porque não dá para fugir da nossa realidade. Assim, claro que se a gente tomando mais consciência, eu acredito que chegue a um ponto que as soluções sejam mais coletivas. Mas enquanto elas não estão nesse patamar, em que as pessoas põem antena de celular nos seus condomínios para pagar menos condomínio, né? Como levar mais consciência para as pessoas no seu dia a dia se protegerem mais? A gente diz que a melhor proteção é o distanciamento das fontes. Então, assim, existe tapete de aterramento, existe um monte de coisa, mas a melhor forma de você se proteger é se distanciar ao máximo dessas fontes. Então, principalmente na hora de dormir, que a gente precisa ter um relaxamento cerebral, né, uma reparação do corpo. O nosso quarto tem que ser um templo sagrado. Sem nada na tomada, desliga a TV da tomada, desligar o roteador do Wi-Fi para dormir da casa. Ah, mas é da minha casa, tá lá longe do quarto. Não importa. A sua internet não pega no seu quarto, né? Esses sinais, o meu roteador tá lá longe, mas a gente está aqui nessa entrevista aqui, o meu computador está captando, né? Então as ondas elas atravessam as paredes. Então na hora de dormir, desliga o roteador do Wi-Fi, desliga o celular. No máximo, coloca ele em modo avião, né? E tomar cuidado, porque o Wi-Fi, o iPhone, ele tem essas coisinhas aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês. E às vezes a gente bota em modo avião, mas fica a bolinha do Wi-Fi acionado, o Bluetooth, né? Tem que tomar cuidado, não pode. Porque o celular tá entendendo que você quer captar o Wi-Fi. Então tem que desligar todos os SIMs, deixar mesmo em modo avião para poder dormir. Né? Isso se não tiver jeito, né? E faz uma E diferença enorme no seu sono. É impressionante. faz, faz. Eu conheço gente que eu fico horrorizada quando eu vejo. Bota uma extensão em cima da cama, aí pluga o celular carregando, pluga o abajur, pluga não sei o que lá, um monte de coisa carregando em cima, bem perto da cabeça, assim. Gente, existem aparelhos medidores dessas radiações, né? Isso não é papo de bicho grilo, não. Isso é ciência, comprovado já pela física, né? Você pega esses aparelhos de medição de radiação, é muito grande a radiação que está indo para o teu cérebro ali. Aí você acorda cansado, você tem TDAH, você tem déficit de atenção, essas coisas, né? Essa agitação, e não sabe por quê. É simplesmente por uma micro-ondas ali que estava perturbando o teu cérebro a noite inteira, né?
Então, essa é a melhor forma de se proteger. Agora, existem outras, né? Você pegar um sol, fazer um aterramento descalço na grama ou no chão, a gente chama de grounding. Então, no chão natural, de pedra, de terra, areia molhada da praia, sempre ficar descalço. Por quê? Porque aí você pega toda a energia eletrostática do seu corpo e descarrega, né, na terra. Então, hoje em dia, é remédio você aterrar todos os dias. Tá na moda, né, o grounding. Então, isso é uma coisa boa, né? Porque tem muitas pessoas falando isso. É coisa que você já fala há É, séculos, mas que bom que assim, as pessoas estão tendo essa noção que nós somos o único bicho, ser vivo, que não aterra, né? Todo animal aterra. todo animal aterra. E a gente fica com plástico no pé e não consegue descarregar essa sobrecarga de informação que a gente é contaminado 24 horas por dia. Eu É, sinto muito, né, esse índice de TDA, TDAH que a gente tem hoje de diagnóstico e até as doenças mentais na terceira idade, né, Alzheimer, é, o quanto isso não é influenciado, né? Eu vejo hoje, eu tenho alguns é, clientes 70 a mais, que assim, eles são muito ligados em televisão, por exemplo, ficar 24 horas por dia com a televisão ligada no noticiário para não perder o bonde, para não ficar longe do que está acontecendo no mundo. E muitos dormem com a televisão ligada. Quer uhum. dizer, isso é um bombardeio, né? É um bombardeio porque o próprio monitor, a tela, ela emite, né, uma frequência ali que é ruim. E, por outro lado, aí saindo um pouco da poluição eletromagnética, tem a poluição das notícias psicológicas, né? Então, o velho vai lá, dorme com a TV ligada, aí começa a passar um programa de violência, de morte, de coisas ruins. Aquilo ali, a gente dormindo, a gente absorve, escuta, né? Vai para o inconsciente. Também é ruim. Então, são dois problemas ali, né? A poluição eletromagnética e essa questão também, E de ficar vibrando no negativo, no medo, né? No do desespero, medo. e não sai desse ciclo, né? Então, assim, o quanto a gente precisa diariamente se limpar, Se limpar. mente, corpo, tudo, né? Se desinflamar de tudo isso, né? Exatamente. Então, cada vez mais é natureza terapia. Ter contato com a natureza, com a árvore, ver um verde, ver um horizonte, né? Porque a gente só vê tela, tudo pertinho. Aí as crianças cada vez mais usando óculos cedo, né? Tendo vista cansada. Tudo isso é da radiação, da luz da tela que faz mal, né? Vai relaxando, porque o nosso olho também é um músculo, ele precisa ser exercitado. Então a gente vai tendo esse relaxamento muscular do olho, vai enxergando mal, cada vez mais novo. Então a natureza ela dá tudo pra gente, né? E é barato, de graça ainda, né? Vamos aproveitar, o sol tá aí. Exatamente. E eu tenho você falou agora de visão. E eu tenho um caso que aconteceu comigo. Eu fiz o tratamento com você, né? Desinflamei 11 quilos, né? Que não foi só de gordura, foi de inflamação mesmo. E eu fiz depois de um tempo, fiz todos os meus exames. Eu fiz antes de começar o tratamento, fiz depois, né? Parei de tomar remédio para colesterol, remédio para tiroide. E uma das coisas que mais me impressionou foi quando eu fui no oftalmologista. E o meu grau tinha diminuído. Ou seja, eu fiz o meu próximo óculos que eu fiz com menos grau, ou seja, eu tive que reajustar para menos em vez de para mais, como se eu precisasse de Uhum, mais grau para enxergar. Isso foi uma coisa que eu fiquei bem chocada, sabe? Porque eu achei que uhum. fosse impossível você. Por quê? Porque eu acho que na desinflamação e você começar a ter mais acesso a todos esses processos naturais, eu comecei a exercitar esse músculo visual também, né? Não ficar na preguiça de toda hora aumentar um grau e ir se dedicando a isso, a ficar nessa zona de conforto, vamos dizer assim, né? E o quanto, de uma certa forma, eu desinflamei alguma coisa aqui na visão também.
Aí Sim. eu não sei se é Até pela parasita. introdução da gordura, né? Porque o nosso cérebro, nossos olhos, eles são feitos de muita gordura. Eu observo o olho da Jade, Jade é minha filhinha de 1 ano. Eu vejo gordura no olho dela, Paola. Eu não estudei isso em lugar nenhum, tá? São as minhas observações. Não, que o olho é feito de gordura já é sabido. Aham. Mas eu olho pro olho dela, sabe quando tu vê aquela coisa remosa de gordura? Uhum. Você vê que é feito de gordura, o cérebro precisa de gordura. Então, um dos fatores também, não sei quanto você aumentou a gordura, mas provavelmente como aumentou a carne, né, o consumo de carne e tudo mais, também tem relação com isso. E outra, remédio de colesterol tira toda a gordura do seu corpo. A tendência era só piorar, ficar mais cega ainda, entendeu? E essa coisa, engraçado, né? Que é outro movimento, outra crença que eu me livrei foi de que essa coisa do terapeuta que ele precisa, para canalizar mais, ele precisa ficar levinho, precisa ficar no vegano, carne vermelha, atrapalha todos os processos. Quanta bobagem, né? Quanto assim. é, o nosso corpo precisa da gordura animal, né? Como você Uhum. acabou de falar, a gente precisa de gordura, né? Então, o quanto a gente precisa procurar um caminho que faça sentido para o nosso corpo, para a nossa vida, né? E não ficar se pontuando em modas coletivas que estão aí sem indo sempre para o Exatamente. analógico, né? Em vez de ir para o natural. Porque hoje, quando você ouve falar, eu entrevistei a Adriana, que ela trabalha com resiliência climática. E ela estava me dizendo que há milênios a avó já dizia que tinha que comer, que a vida era muito simples, plantar, colher e comer da terra. E que hoje em dia parece que se descobriu a pólvora, né? Quando volta para casa, né? Quando volta para a natureza. Inclusive, né, nessa crise climática que a gente está vivendo, a gente está voltando para a ancestralidade para entender como lidar com as enchentes, com os terremotos, com as tsunamis, para entender Uhum. como lidar com a natureza, observando Uhum. ela. Então é muito por aí, né? Com certeza. E os nossos ancestrais viviam disso, né? Criava porco, matava porco, era banha de porco, era manteiga, leite cru. Nossos ancestrais estão aí para falar. Então, a gente realmente precisa. E tem todo um lobby, né, de empresas, de grandes indústrias que a gente sabe que é interessante para você comer uma margarina, né? Comer um óleo de soja. É interessante. Então, assim, a gente tem que ter uma visão muito crítica. É importante ter a visão crítica, senão você não consegue enxergar além e entender o porquê que essas mudanças aconteceram, né, na alimentação e o porquê dessa essa guerra contra os animais, né? Eu sempre falo assim que o problema não é, o animal em si matar a vaca, o problema é como se faz. Realmente tem uma forma desrespeitosa de fazer? Tem, na forma clandestina de ser, né? Mas se você pegar na regra da Anvisa, das leis ali, as empresas que trabalham sério, não é muito assim como pintam. Mas o grande problema, né, Paola, é o consumo exacerbado de tudo. Tanto na agricultura quanto na... Tudo vai ter problema. Tudo vai ter problema. Então a gente tem que ter um discernimento de ficar no caminho do meio, de ter um ponto de equilíbrio. Isso serve para qualquer tipo de dieta. Porque, por exemplo, você pega uma Ayurveda, é legal, bom, mas é muito grão que você come, né? Será que você está respeitando o ciclo da estação daquele grão, daquela castanha, né? O ciclo, a geografia, você no Brasil realmente tem que ficar comendo castanha todo dia. Tudo isso tem que ser respeitado. É onde entra a biorressonância, né? A biorressonância ela vem para dizer, ó, não me interessa o que falam. O que interessa é que o corpo da pessoa está falando, olha, eu aceito comer isso, pode me dar que eu vou conseguir digerir, entendeu? Está compatível com você, pode comer. É assim que tem que ser. É, cada E não corpo é ficar um esses universo, né? protocolos prontos. Cada corpo é um universo.
Cada Exato. geografia é um universo. Aqui no Brasil, tudo bem, a gente come muita carne porque organicamente falando, é bom. Mas pode ser que em outro país, lá, não sei aonde, não seja, né? E aí vem uma questão de teste, de você ter essa consciência que a gente perdeu, infelizmente. Não era Ouvir pra o gente ficar corpo fazendo esses testes toda hora, né? é realização para você hoje. Hoje, como as coisas mudam, né? Por isso que eu pergunto hoje. Gente, muda muito. Hoje a minha realização é minha família, meu esposo, minha filha, ver minha filha bem, ver minha filha com saúde. Porque, gente, é um desafio muito grande você ter filho hoje. Muito, muito, muito. Você luta com um cachorro grande, né? Principalmente tendo os conhecimentos que eu tenho. Você rema contra a maré. E a gente estava até conversando disso, né, Paula? Que a gente não tem controle nenhum depois que eles crescem. Entendeu? A gente não sabe no que vai dar, mas assim, o que importa é a base que a gente dá. Então, hoje a minha realização é essa, é ver minha filha feliz, né? Eu e meu esposo, dar o melhor para ela, o melhor que está ao nosso alcance, né? Com muita saúde, prosperidade, é isso. E, é, e A é, minha realização. essa realização é muito o que eu olhando daqui, Nath, eu percebo, é o quanto você está no seu lugar, né? Porque é uma realização muito do yin, Uhum, do feminino, né? O quanto nós mulheres somos convidadas, para não dizer obrigadas, a trabalhar muito o yang para poder ser na vida, né? Para poder se colocar, para poder se posicionar. E o quanto fica ali escondidinho em algum lugar essa realização feminina, uhum. né? De nutrir o seu núcleo, nutrir a sua família, harmonizar, né? E o quanto é importante para todas nós mulheres, independente de qual for o seu núcleo, né? Porque pode ser de qualquer forma, da forma que você escolher, né? Mas o quanto isso não nutre o nosso corpo feminino, o nosso coração, a nossa energia feminina, né? Exatamente, porque a gente, é o que você falou, eu era muito young, quer dizer, ainda sou, né? Pensar no trabalho, ter que realizar e tudo mais. Paguei um preço muito alto por isso, né? Quando ela nasceu, você sabe a história. E hoje, mas também foi um saculejo da vida. Tipo, olha pro seu yin, olha pra sua filha, pra sua família, né? E dá uma sossegada. Eu digo hoje que, assim, as mulheres, quando têm filho, pelo menos até os 3 anos de idade da criança, não deveria trabalhar. Eu sei que é um desafio, né, financeiramente falando, mas se o marido puder dar essa força à família, eu acho que seria o perfeito, assim, porque eu hoje tive essa escolha também de atender online, de vir para um campo, um sítio, para ter essa coisa com a minha filha, sabe? Eu não saio de perto dela, não precisei botar em creche, eu quero ficar do lado dela o tempo todo, assim, dando bastante apoio, bastante base, bastante presença, que é isso que ela vai levar para a vida, né? Com certeza, com certeza. E assim, e nada contra mulheres que optam de outra forma, né? É o que a Sim, gente falou, cada corpo, um universo, você fazer escolhas para você, o que te nutre, né? O que te o que realiza, nutre, tem muito a ver exatamente. com a realização. Outra dinâmica. Você conhece barras? Barras têm os implantes distratores, que são os Uhum, sentimentos e as emoções que distraem a gente da nossa missão. Então, vamos uhum. falar de um deles. Escolhe de 2 a 12. 12. 12. Vergonha. Que é vergonha para mim? Você se sente envergonhada, já teve nesse lugar de frequência. O Hum. que é vergonha para você? Nossa, minha adolescência toda foi vergonha para mim. Vergonha era a minha palavra, assim, que me acompanhava. Eu tive um problema de dente que perdurou aí até os meus 16 anos. Eu tinha um dente menor que o outro, que o de leite não caía de jeito nenhum. Então, você imagina para uma adolescente, né?
ter esse problema de. Eu não ria, Paola. Eu não sorria. Eu era um bicho do mato. Eu queria ter amizade, mas eu tinha vergonha de ser zoada. Então, veio bem a calhar para mim agora, né? Porque eu tive que trabalhar muito essa minha timidez e essa minha prisão que eu trouxe da adolescência para poder ir para o mundo também, sabe? Até hoje em dia no Instagram, fazer vídeo, nossa senhora, eu trabalhei muito isso em mim, muito mesmo. É, e A, vergonha é uma das frequências, é a frequência mais baixa que tem, né? a frequência mais baixa. É, e eu tive, assim, minha adolescência foi um buraco negro. Um buraco negro. Porque era isso, eu não saía, ficava lendo livro em casa, sabe? Eu tinha muita, muita vergonha de mim, eu era gordinha, então, junto com a vergonha, no meu caso era uma vergonha física, né? Então, junto com essa vergonha vinha também a baixa autoestima, que te afunda mais ainda, né? Você sempre se acha patinho feio, sempre se acha incapaz. É, e Aí, é uma idade muito complicada, né? Porque você se compara muito ao outro. Você, exatamente, e a vergonha vem só para botar mais peso em cima, né? O eu crítico fica ali, né? Te botando para baixo o tempo todo. O quanto a gente precisa ser sem vergonha, sem vergonha. né? Exatamente. Seja sem vergonha na vida, porque a vergonha só te coloca para baixo, em todas as Só te áreas. coloca para baixo e às vezes num lugar de omissão, você não consegue exprimir. Até hoje eu tenho reflexo disso, de não me comunicar direito. O Cássio é super comunicativo, meu esposo, né? Ele sempre fala: você não se comunica, você não fala, você tem que conversar. Porque eu trouxe isso como bagagem, sabe? De ficar no meu ali no meu mundo interior, de não falar as coisas. E olha que eu melhorei muito, mas mesmo assim, né? A gente vem com o chakra laríngeo ali, É, fica entalado. e você vê, no feminino se vê muito isso, né? É a opressão, o silêncio, o não ter voz. E tá Exato. muito linkado com a vergonha, né? O quanto. A mulher não pode ser sem vergonha, né? Olha o quanto é É, feio ser sem vergonha. olha que assanhada, já fala logo que é assanhada. Pois é, e A nós minha avó que fala, nossa, essa daí é fogosa. também as fogosas, né? Vamos ser fogosas, porque esse é o nosso papel, a nossa força, a nossa potência. Então, abaixa a Exatamente. vergonha. E a última. Canalizei com o meu pêndulo aqui, conversei com as deusas, no oráculo das deusas, e 12 se apresentaram, com perguntas. Então, vamos ver qual é a deusa que vai te perguntar. De um a Hum, 10, diz o número. Yuki Ona, quietude. A pergunta é: você se permite pausar? não. Ai, Jesus. Gente, é horrível isso, né? Isso é uma coisa que nem depois da maternidade. Gente, é muito ruim, muito ruim. Eu acho que é cultural, porque as mulheres da minha família são muito yang, a minha mãe é muito yang, sempre teve que resolver tudo, fazer tudo sozinha. Eu trouxe essa questão minha da baixa autoestima. Tem gente que se enfia no buraco e fica depressivo, né? Eu peguei isso para fazer uma revolução na minha vida. Vou provar para todo mundo que eu posso, sabe aquela coisa? Aí fui fazer, fui acontecer e tal, não sei o quê. Mas e aí? Eu tô fazendo para todo sempre, porque eu não paro, entendeu? Exatamente. E aí, quando a gente está parado, às vezes eu sento assim para relaxar, não, tinha que fazer isso. Ai, você acha que tá perdendo tempo? É incrível isso. Uma loucura. E o quanto Muito a gente louco. aprendeu que isso é valor, né? Você não parar, você está ligado em tudo ao mesmo tempo. É, Uhum, o quanto isso é uma besteira que a gente precisa realmente respirar. A gente precisa realmente do ócio, né? Do pausar de verdade. Olha o que que ela diz aqui. A deusa japonesa do inverno te convida a se permitir a ter tempo de sonhar
e ativar sua conexão com o universo para de verdade colocar suas intenções em movimento. É a combinação vibracional dos sonhos no mundo material. É preciso se aquietar para se abrir para receber. A força da serenidade e da neutralidade. A ação na inércia não é procrastinar, é olhar para dentro e observar o entorno. A paralisação é o ego se recusando a aceitar os termos da vida. Confie no milagre da vida. Muito, muito para mim isso. Muito para É, mim. recadinho aí direto, com É, foco eu já direto. tô assim, ah, eu faço isso, faço aquilo, eu tô numa e dúvida também é uma frequência horrível, igual a vergonha, né? É, Aí tu fica na dúvida, eu vou pra esse, eu vou pra aquele, o que que eu faço? E aquilo fica te instigando, sabe? Te mastigando por dentro. Então foi um recado pra mim. foi. Para tudo, pausa tudo, se conecta que vem. Isso aí. Não, e é engraçado, né? Porque a receita a gente sabe, né? Com os outros é É, uma beleza. é, Quando a gente precisa fazer com a gente, né? exatamente. Ai, Ai, foi Nath, ótimo. Gostei. maravilhosa essa conversa. É sempre uma delícia conversar com você. Queria te agradecer muito Imagina, eu que agradeço. esse tempo aqui com a gente. Vou aqui fazer um encerramento. Gente, um beijo. A gente se vê no próximo Donas na roda. Foi um Beijo grande. prazer. Beijo, foi um prazer.